E aí, turminha do 8º ano? Tudo bem? Estudando bastante? Vamos iniciar mais uma aula, hein? Vamos iniciar capítulo novo. Hoje nós vamos falar de triângulos. Vamos começar falando de alguns conceitos que vocês já conhecem e depois partiremos para alguns conceitos novos para vocês. O primeiro desses conceitos é a classificação dos triângulos. Nós podemos ter dois tipos de classificação: dos triângulos com relação aos lados e com relação aos ângulos. Então, com relação aos lados, nós temos o triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem três lados iguais. O isósceles tem apenas dois lados iguais. Já o escaleno não tem nenhum lado igual. Então, são três lados diferentes, tá, pessoal? Não são lados iguais, são lados diferentes. Cuidado para não confundir com o triângulo equilátero. Se bem que vocês já viram essa classificação em anos anteriores, então é bem tranquilo. Com relação aos ângulos, nós temos o triângulo retângulo, que possui um ângulo reto de 90 graus. Então, o triângulo retângulo possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Já o triângulo acutângulo possui três ângulos agudos. Então, deixa eu colocar aqui o acento de ângulo, né? Então, três ângulos agudos. Professor, o que é um ângulo agudo? Todo ângulo menor que 90 graus. Então, três ângulos agudos vai ser um triângulo acutângulo. E o obtusângulo possui um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. Então, essa é uma classificação para refrescar a memória de vocês. Então, quando eu chamar triângulo equilátero, três lados iguais. E se o triângulo é equilátero, ele tem os três lados iguais e também tem os três ângulos internos iguais, também tem os três ângulos externos iguais. Nós vamos ver isso mais à frente. Se o triângulo é isósceles e tem dois lados iguais, ele vai ter dois ângulos iguais. Mais à frente a gente vê também. Então vamos avançar. Vamos agora falar dos elementos de um triângulo. Também não é novidade para ninguém. Então, um triângulo basicamente é um polígono que tem três lados. Triângulo, não é? Três lados tem três ângulos. Por isso que ele é chamado de triângulo. Três ângulos no caso. Então, nesse triângulo aqui, ó, os lados são os segmentos AB. Não é? Então, aqui, ó, AB é um lado. Não é? O AC é outro lado e o BC é o outro lado do triângulo. Então, os lados são os segmentos de reta que formam o triângulo. Né? Os vértices é o ponto de encontro de dois lados do triângulo. Então, sempre dois lados têm um ponto de encontro, que é o que nós chamamos de vértice. Então, A é um vértice, B é outro vértice, B maiúsculo, e C maiúsculo é o outro vértice. Então, tem três vértices também. Os ângulos internos são os ângulos Azinho, A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo. E aí nós temos também os três ângulos externos. São os ângulos que estão fora do triângulo, né? Da região formada pelo triângulo. Que é o ângulo X, que é o ângulo Y e que é o ângulo Z. Então temos mais uma outra informação, tá? Os dois lados que formam um dos ângulos do triângulo, eles são chamados de lados adjacentes. Então, são os lados adjacentes ao ângulo. O outro lado, que não forma o ângulo observado, é chamado de lado oposto do ângulo. Então, vamos observar aqui, por exemplo, esse ângulo Azinho. Esse ângulo Azinho, ele é formado pelos lados AC e AB. Então, o lado AC e o lado AB são os lados adjacentes ao ângulo Azinho. Já o terceiro lado, que não forma o ângulo Azinho, é chamado de lado oposto. Então, uma dica para vocês é, o lado oposto vai sempre ficar de frente para o ângulo. Então, se vocês traçam uma seta aqui, ó, procurando o lado da frente do ângulo, aqui, ó, ângulo Azinho, o lado oposto vai ser esse que fica de frente, né, para o ângulo. Se a gente prestar atenção aqui, ó, o ângulo C, olha quem está de frente para ele, o lado AB. O ângulo B, olha quem está de frente para ele, o lado AC. Então, não forma o ângulo, o lado que não forma o ângulo
é o lado oposto a esse ângulo. Basicamente é isso, pessoal. Um triângulo só tem 3 lados. 2 lados sempre se unirão para formar um dos ângulos. O terceiro não vai participar dessa união. Então, o terceiro é o lado oposto. Tranquilo? Então, qualquer coisa, volta o vídeo e assiste com calma. Então, vamos avançar aqui. Então, vamos fazer uma relação entre o maior lado e o maior ângulo. Então, qual é a relação que nós temos aqui? Se 2 lados de um triângulo têm medidas diferentes, então os ângulos opostos a eles também têm medidas diferentes. Nesse caso, o maior lado será oposto ao maior ângulo e o maior ângulo será oposto ao maior lado. Tá? Então, se eu tenho aqui medidas diferentes, ou seja, se BC é maior que AC, então aqui, BC, se esse BC é maior que esse AC, então significa que o ângulo Azinho, aqui o ângulo A, o ângulo BAC, ele vai ser maior que o ângulo ABC. Então, esse ângulo aqui vai ser maior que esse. Por quê? Porque o maior ângulo fica oposto ao maior lado. Isso é uma consequência lógica, ou seja, quanto maior for a abertura angular do ângulo, maior tem que ser o lado para fechar o triângulo, né? Porque ele vai cada vez mais aumentar essa abertura. Então, o que acontece aqui? Esse ângulo A é formado pelo lado AC e o lado AB. Então, se ele for o maior, né, o maior ângulo, é porque o lado oposto a ele, ou seja, o lado que não ajuda a formar o ângulo, é o lado maior. É o lado oposto que sempre fica oposto ao maior ângulo. Ou seja, o maior lado sempre se opõe ao maior ângulo. E vice-versa. Tá? Então, é isso que quer dizer essa relação entre o maior lado e o maior ângulo. Também o menor lado vai ser sempre oposto ao menor ângulo, por curiosidade. Então, quanto menor for a abertura angular, menor tem que ser o tamanho do lado para que tu feche esse triângulo. Então, sempre quanto maior o ângulo, maior vai ser o lado oposto. Se o ângulo é o maior ângulo do triângulo, então o lado oposto vai ser o maior. Lembrando, o lado oposto é o lado que não forma o ângulo estudado, o ângulo em questão. Tá bom? Então, beleza? Vamos avançar para a próxima. E agora nós temos um novo conceito que ele chama-se desigualdade triangular. É desigualdade porque nós vamos formar inequações. Então, essa desigualdade triangular também é chamado de condição de existência de um triângulo. Então, isso é uma propriedade matemática que sempre vai existir nos triângulos. Então, o que ele diz aqui, em todo triângulo, a medida de cada lado é sempre menor que a soma das medidas dos outros 2 lados. O que isso significa? Que só vai existir triângulo se essa condição aí for feita. Ou seja, se eu tiver um lado sempre menor que a soma dos 2 outros lados. Então vamos observar esse triângulo. O lado A, para que seja um triângulo, ele tem que ser sempre menor que a soma dos outros 2. Quem são os outros 2 nesse caso? Lado B e lado C. Então, se isso acontece, é porque nós estamos diante de um triângulo. Também eu tenho que confirmar para os outros lados, claro. Então, o lado B, ele vai ser sempre menor que a soma de A mais C. Quem é o lado B? Esse. Então, o lado B vai ter que ser sempre menor que a soma de A e de C. Então, se for maior, professor, não existe um triângulo. Não tem condição de você criar um triângulo com esses 3 lados que serão dados. Se for igual, professor, também não é possível formar um triângulo com esses 3 lados. Tá? Então, a gente cancela o triângulo se não se confirmar a desigualdade. Se se confirmar para o lado B, eu faço o teste para o lado C. Então, está aqui o lado C, ele tem que ser menor que a soma de quem? De A mais B. Então, se o lado C for menor que a soma de A mais B, se o lado B for menor que a soma de A mais C, e se o lado A for menor que a soma de B mais C, então sim, é possível construir um triângulo com as medidas que serão dadas. Vamos fazer um exemplo numérico? Então, vamos supor que o lado A mede 6 centímetros. Vamos supor que o lado B mede 5 centímetros. Vamos supor que o lado C mede 4 centímetros. Vamos verificar a desigualdade triangular?
Ou seja, o lado B, o lado A, que é 6, tem que ser menor que 5 mais 4. Quanto dá isso? Fica 6 menor que 9. Verdade, não é verdade? Então se confirmou para o lado A. Vamos ver se confirma para o lado B. O lado B mede 5. Então 5 tem que ser menor que a soma de 6 mais 4. Quanto é 6 mais 4? É 10. Então 5 é menor que 10. Beleza? Se confirmou também para o lado B. Vamos ver se confirma para o lado C. O lado C mede 4. Então tem que ser menor que a soma de A, que é 6, com B, que é 5. Quanto é 6 mais 5? 11. 4 menor que 11. Verdade? Verdade. Então, se confirmar para os três lados, se cada lado for menor que a soma dos outros dois lados, então será possível formar um triângulo com esses três lados. Professor, e se não for, se isso não se confirmar, então nós não conseguimos montar um triângulo com exatamente essas três medidas. Na aula prática, nós vamos ver isso na prática. Tá, pessoal? Então, guarda aí a teoria, entendam a teoria para na prática a gente aplicar realmente e ver se é possível ou não construir um triângulo. Então, vamos avançar. Vamos agora falar de ângulos do triângulo. Primeiro, vamos falar sobre a soma das medidas dos ângulos internos. O que é que diz a teoria? Vocês já devem saber, vocês viram isso anos anteriores. Então, se eu somar as medidas dos três ângulos internos, o resultado vai ser sempre igual a 180 graus. Ou seja, se eu somar o alfa mais o beta mais o gama de qualquer triângulo, se eu somar os três ângulos internos, isso vai dar sempre 180 graus. Então, sempre. Professor, como é que a gente consegue demonstrar isso? Vou fazer com vocês agora essa demonstração e vocês vão ver que realmente isso é verdade e a gente consegue fazer isso. Então, vamos lá para a demonstração. Bom, pessoal, para fazer essa demonstração, eu tenho aqui um triângulo, né? Tenho aqui os três ângulos do meu triângulo, tá? Aí, o que é que eu vou fazer com esse triângulo? Vou separar esses três ângulos. Então, eu pintei de cores diferentes e agora eu vou fazer a separação. Então, eu vou cortar normalmente aqui, de modo a preservar os ângulos, os três ângulos do triângulo. Então, preservei aqui um. Então, eu vou cortar aqui o outro ângulo do triângulo. Preservei aqui, ó, está preservado. E o terceiro ângulo também está aqui preservado. E agora, o que é que eu vou fazer? Nessa folha aqui, eu vou colar os três ângulos, unindo-os em um único ponto. Ou seja, eu vou pegar o primeiro ângulo aqui, passar aqui uma colinha rapidinho, colei. Beleza? Vou pegar o segundo ângulo, ó, que eu pintei anteriormente. Então, vou passar a cola e vou colar também fazendo coincidir com o mesmo ponto aqui de encontro. E vou pegar o meu terceiro ângulo aqui, ó, passar aqui a cola e vou fazer ele coincidir aqui também no mesmo ponto. Então, veja, uni os três ângulos do meu triângulo inicialmente, recortei, não é? E uni os três ângulos. Então, vejam aí que ele formou exatamente um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, se a gente pegar, vai dar exatamente meia circunferência. E qual é a soma? Quanto vale um ângulo raso, pessoal? Um ângulo raso mede 180 graus. Então, juntando esses três ângulos, formei um ângulo raso que mede 180 graus. Então, o que eu tenho aí é a comprovação geométrica, né? Unindo os três ângulos do triângulo em torno de um ponto único aqui, de um único ponto, é que se eu unir os três ângulos, eu formo exatamente um ângulo de 180 graus, que é exatamente meia circunferência. Então, está demonstrado aí que a soma dos três ângulos internos de um triângulo vai ser sempre igual a 180. Certinho? Então, vamos continuar com o conteúdo. Continuando, pessoal, nós falamos sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Vamos agora para a medida dos ângulos externos, que aqui diz, ó, a soma das medidas dos três ângulos externos vai ser igual a 360 graus. Ou seja, se eu somar o E1 com o E2 com o E3, isso vai dar 360. Na prática, aqui é a demonstração como é que fica. Então, vou chamar aqui, ó, de x, esse ângulo interno, vou chamar esse de y.
e vou chamar esse aqui de Z. Então, o que significa? Que se eu somar E1 mais Z vai dar quanto? Vai dar 180. Esses dois ângulos são suplementares. Ou seja, E1 mais Z igual a 180. Se eu somar E2 mais X, E2 mais X, suplementar 180 graus. Se eu somar E3 mais Y, suplementar 180 graus. Então, tem essas três equações envolvendo esses 6 ângulos. Então, agora o que é que eu vou fazer? Vou somar membro a membro dessa equação. Vou somar todo o lado esquerdo, depois vou somar todo o lado direito. Ou seja, E1 mais E2 mais E3 mais X mais Y mais Z. Isso daqui, 180 mais 180, 360 mais 180, 540 graus. No entanto, X, Y, Z são ângulos internos de um triângulo. E eu já vi que a soma dos três ângulos internos, foi até demonstrado, é igual a 180 graus. Ou seja, o que é que dá para fazer? Que E1 mais E2 mais E3 vai ser igual a 540 menos 180. Já que eu pego essa soma, que é 180, mudo de lado, ela vem negativo. 540 graus menos 180 graus, isso dá quanto? 360. Então, está demonstrado de maneira algébrica, com argumento algébrico com base nos ângulos, que a soma dos três ângulos externos de um triângulo vai dar sempre 360 graus, independente de quais sejam esses ângulos. Se forem três ângulos externos de um triângulo, vai dar sempre 360 graus a soma dos três ângulos internos. Fechou? Então vamos para o próximo tópico. Vamos falar agora só de um ângulo externo. O que é que diz a teoria? Que em todo triângulo, a medida de um ângulo externo, só um, tá? É igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. O que significa não ser adjacente? Não compartilha o mesmo vértice. Se vocês olharem aqui, ó, o ângulo E, compartilha o vértice com quem? Compartilha o vértice com esse ângulo θ aqui. Então, o ângulo E vai ser a soma dos dois internos que não compartilham o mesmo vértice. Quem é que não compartilha o mesmo vértice? Alfa e beta. Então, o ângulo E vai ser igual a alfa mais beta. Tá? E aí, como a gente pode fazer também essa demonstração? Então, eu tenho aqui, ó, o E mais θ é igual a quanto? E mais θ é igual a 180 graus, são suplementares. E se eu somar alfa mais beta mais θ, são os três ângulos internos de um triângulo. Isso dá quanto? 180 graus também. Significa que dessa equação aqui, eu tenho que θ é igual a alfa, no caso menos alfa, menos beta, mais 180. Que eu pego o alfa, mudo de lado, vem negativo. Pego o beta, mudo de lado, vem negativo também. Então, eu tenho o valor aqui de θ. Mas eu sei que o E mais θ é igual a quanto? 180. Então, por substituição, o que é que eu posso fazer? Posso pegar esse θ e trocar por esse θ aqui, já que é o mesmo valor, né? É o mesmo θ. Só que quanto é que mede esse θ aqui de cima? Menos alfa, menos beta, mais 180. Ou seja, o E menos alfa, menos beta, mais 180, isso é igual a 180 graus. Então, fiz a troca, né? θ tem o mesmo valor, então θ menos alfa menos beta mais 180, substitui aqui. Lembrando que eu peguei o E mais o θ, que dá 180, porque eles compartilham o mesmo vértice e são ângulos suplementares. Então, o E, vou isolar o E, tá? Vai ser igual a 180, que já estava desse lado, menos 180.
o alfa vai passar positivo, o beta vai passar positivo. Pronto. Então o E vai ser igual 180 menos 180, isso dá zero. Vai ser igual a alfa mais beta. E essa é a relação existente entre o ângulo externo e os ângulos internos. Então cada ângulo externo vai ter sempre como medida a soma dos dois ângulos internos que não são adjacentes a ele, ou seja, que não compartilham o mesmo vértice. Isso serve para qualquer ângulo externo do triângulo. Então, se aqui eu pegar esse ângulo externo aqui, ó, vamos chamar esse ângulo externo aqui de x. Então, esse ângulo aqui, x, vai ser igual à soma de alfa mais θ. Por quê, pessoal? Porque alfa e θ não compartilham o mesmo vértice com o ângulo x. E assim sucessivamente. Se eu pegar esse ângulo aqui externo e chamar de y, significa que o y vai ser igual a θ mais beta, porque são os ângulos que não compartilham o mesmo vértice aqui com o y. Certinho? Então, por hoje é só. Estudem, façam as questões do livro já referente a esses tópicos. Na aula ao vivo nós tiramos as dúvidas e nos vemos na próxima aula gravada na semana que vem. Então é isso, pessoal. Até a próxima, bons estudos e valeu!